Marcelo Bonadil, sou médico preceptor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as fraturas de acetábulo. A fratura de acetábulo é uma fratura bastante complexa, principalmente pela anatomia em 3D da região. Porém, hoje a gente vai tentar passar pelos principais pontos e dar uma primeira ideia sobre como abordar essas fraturas e como tentar avaliar essas fraturas melhor. A gente vai passar por esses tópicos durante a aula, começando desde a anatomia, o mecanismo de trauma, passando pela avaliação e a obtenção das lesões associadas, classificação e tratamento e as principais complicações que essa fratura apresenta. Primeiro, começando pela falar da anatomia, o acetábulo, se você for avaliar ele nas duas colunas principais que ele tem, você pode considerar ele como um Y invertido, em que você tem a carga vindo por uma parte central que se distribui em duas colunas, uma anterior e uma posterior. A coluna anterior ela vai incluir principalmente a parede anterior e a crista ilíaca indo até a síntese púbica. Já a coluna posterior ela começa na incisura isquiática e vai até a tuberosidade isquiática. Nessa imagem mais na região lateral a gente consegue ver pelas cores, né, que a coluna anterior ela é um pouco mais extensa, começando lá em cima, e a coluna posterior ela é uma extensão um pouco menor, porém não de menor importância. Passando agora para o mecanismo de trauma, as fraturas de acetábulo são causadas essencialmente pelo impacto da cabeça femoral no acetábulo. Essa força ela pode ser aplicada ou através do trocânter, sendo direcionada através do eixo do colo femoral, ou ela pode ser também uma força que ocorre através de um trauma que vem através do eixo do membro. Logo ela vai estar no sentido da diáfise femoral. E os padrões de fraturas que a gente vai encontrar no acetábulo vão então variar no sentido da força que foi aplicada e na posição que um quadril se encontrava na hora que essa força foi aplicada. Como a gente observa nessa imagem, dependendo da posição do quadril no momento do trauma, a gente vai ter um impacto maior na parede anterior ou na parede posterior ou no fundo do acetábulo. Isso vai gerar diferentes padrões de fraturas conforme a gente vai ver mais adiante. Com relação às lesões associadas, as lesões do acetábulo, as fraturas do acetábulo são fraturas que envolvem alta energia, né, alta quantidade de energia. Logo, frequentemente estão associadas a outras lesões, em 50% dos casos. Sendo mais frequente a outras fraturas ou outras lesões da extremidade, depois vem do crânio e tórax, seriam principalmente lesões mais axiais, né, mais centrais, e depois as parestesias, as lesões abdominais, as lesões do trato geniturinário e, por último, as lesões de coluna. Essa ordem, acho que você tentar guardar tudo é um pouco difícil, mas saber que as extremidades normalmente são as mais associadas e depois a isso vem o crânio e tórax, acho que isso é importante de você gravar. Com relação à avaliação radiológica do acetábulo, isso é bastante importante. No acetábulo, o raio-x tem uma grande importância e vai ser o principal mecanismo para você avaliar o tipo de fratura que você tem. Para avaliação radiológica, você vai realizar 3 incidências de raio-x. Um AP de bacia, uma incidência alar e uma incidência obturatriz. E nessas incidências você vai buscar 6 linhas principais. Essas 6 linhas são: a primeira linha, que é a borda posterior, que seria a parede posterior ou a borda posterior da parede posterior, que a gente vê na linha número 1. A borda anterior, que seria a borda da parede anterior do acetábulo, que seria a linha número 2. A linha do teto acetabular, a linha número 3. A lágrima, que é um conjunto, na verdade é um conjunto de estruturas que forma a lágrima do acetábulo. A linha ilioisquiática, que é a linha posterior, que a gente vê na linha número 5 aqui, que vai lá de cima desde o ilho correndo até o isquio. E aí a última linha, que é a iliopectina, que é a linha da coluna anterior, que é a linha número 6, que vai do ilho até a região pectínea, até o pubis. A linha ilioisquiática seria a linha responsável pela coluna posterior e a iliopectina pela coluna anterior. Essa seria a incidência obturatriz, certo? Em que a gente vai conseguir ver melhor
a linha iliopectínea e a linha da borda posterior. Pela posição do acetábulo, essas são as melhores linhas visualizadas. Com isso, fica melhor a avaliação tanto da coluna anterior quanto da parede posterior. Já na incidência alar, a gente vai ver melhor a linha ilioisquiática, que está reconhecida aqui pelo número 1, e a linha da borda anterior, ou seja, da borda anterior da parede anterior. Vocês veem a posição do paciente, isso é importante nessa imagem como está sendo mostrado, que você não vai fazer uma mudança na posição do filme ou na posição da bulbina, mas sim você vai girar o paciente em 45 graus para um lado ou para o outro para você fazer incidência alar ou incidência obturatriz. Para complementar as radiografias, a gente tem a utilização da tomografia. É importante salientar aqui que a tomografia ela não vai ser o principal forma diagnóstica e de avaliação da fratura. A radiografia ela consegue ver melhor e identificar melhor os padrões de fraturas através dessas incidências que a gente falou anteriormente. Logo, de forma alguma, a tomografia vai substituir essas radiografias. E ela deve sempre ser utilizada como uma complementação, para você avaliar alguns padrões de fraturas e alguns detalhes da fratura que vão te auxiliar no planejamento cirúrgico. Nessa imagem a gente vê nos 4 quadrantes os padrões das principais traços de fratura. O tipo A, que seria a coluna anterior, o tipo B, que seria a coluna posterior, o C, a parede anterior, e o D, a parede posterior. Esses são os principais traços de fraturas que a gente vai buscar no corte axial da tomografia. É claro que os outros cortes vão trazer mais informações, mas esses são os principais cortes que a gente vai tentar buscar e procurar na tomografia. Agora vamos para a parte de classificação da fratura de acetábulo. A fratura de acetábulo é classificada segundo Judet e Letournel. Ela vai ter 5 tipos simples e 5 tipos associados. A gente começando pelos 5 tipos simples, o primeiro tipo mais básico é a coluna anterior, que é o traço de fratura que inicia na crista ilíaca. Ela pode ser mais baixa, iniciando próximo às espinhas anterior, superior ou inferior, e ela corre pegando a parede anterior e correndo até lá embaixo, atravessando normalmente o forame obturatório. A gente tem como segundo padrão a fratura da parede anterior, que é uma fratura que se restringe única e exclusivamente à parede anterior do acetábulo. A coluna posterior é o terceiro tipo das fraturas simples. Ela vai correr desde a incisura isquiática, tendo um trajeto semelhante à coluna anterior, mas um pouco mais posterior a isso. Ela vai também normalmente atravessar o forame obturatório. A parede posterior é a fratura mais frequente. Ela vai se restringir única e exclusivamente à parede posterior do acetábulo. É a fratura mais encontrada nas luxações de quadril, quando você tem um impacto da cabeça femoral nessa parede posterior, o quadril luxa posteriormente, e associado a isso a gente vai encontrar uma fratura da parede posterior. E por último, o traço transverso, que é um traço que pega as duas colunas. Ele corre normalmente da região anterior do acetábulo, saindo pela incisura isquiática posterior. Dos tipos associados, a gente também vai ter 5 tipos. O primeiro é o tipo T, que é um traço transverso associado a um componente vertical, tendo um traço que sai pelo forame obturatório. Na avaliação radiográfica, é importante sempre que você suspeitar de uma fratura transversa, você ver se não tem esse componente, avaliar o forame obturatório, ver se não tem um traço saindo, que mudaria a classificação da fratura. Um outro tipo é a fratura transversa mais parede posterior, que é a simples associação de uma fratura da parede posterior ao tipo transverso. Um outro tipo é a coluna posterior mais parede posterior, que também é a simples associação de uma fratura da parede posterior associada a uma fratura da coluna posterior, o que não vai agregar grande dificuldade, uma vez que a via de acesso vai ser semelhante. Um outro tipo é a coluna anterior com uma hemitransversa posterior, aí sim já acrescentando uma dificuldade maior, uma vez que normalmente as colunas anteriores você consegue acessar por um acesso posterior, porém esse componente hemitransverso posterior vai complicar um pouco o seu padrão de redução e o padrão de acesso a essa fratura. E por último, a fratura em ambas colunas.
o que é diferente das fraturas transversas, que acometem as duas fraturas, porém não é uma fratura em ambas colunas. O padrão importante da fratura em ambas colunas é que existe uma completa dissociação da região do isquio que está associada ao sacro, ou seja, da articulação sacroiliaca, com o acetábulo. Única e exclusivamente nesse tipo de fratura a gente vai encontrar isso daí, uma completa dissociação da região da sacroiliaca com a região do acetábulo, ou seja, você tem uma completa dissociação da passagem de carga do corpo para a região do acetábulo. Passando para o tratamento dessas fraturas, o tratamento conservador ele pode ser utilizado quando a fratura for estável e não apresentar nenhum desvio, ou em alguns casos específicos de fraturas desviadas, em que a parte íntegra do acetábulo ela é suficiente para permitir uma estabilidade e uma congruência desse acetábulo. Isso a gente vai encontrar principalmente em fraturas de coluna anterior baixa, em fraturas transversas baixas também, ou seja, que você tem um teto preservado, e as fraturas em tipo T também baixas. Você vê que nesses três tipos de fratura a gente vai ter principalmente a região de carga, a região do teto preservada, permitindo uma congruência desse acetábulo. Fraturas em ambas colunas também com uma congruência secundária, ou seja, apesar de você ter um certo desvio, esses dois fragmentos eles estão dissociados e tem uma congruência com a cabeça, mantendo uma certa estabilidade. E fraturas da parede sem estabilidade, ou seja, fragmentos pequenos da fratura que não vão prejudicar a estabilidade desse quadril. Já o tratamento cirúrgico ele vai basear em algumas vias principais. A via iliofemoral ela vai expor principalmente o ilíaco externo e também associado a isso uma parede anterior e a coluna anterior. A gente começa a incisão na região da borda do ilíaco e vai correr essa incisão seguindo mais ou menos o trajeto do músculo sartório, continuando a dissecção. A gente vai ter uma boa exposição aí da região do ilíaco e da parede de coluna anterior. Já a via ilioinguinal, ela vai permitir um acesso melhor da região anterior do acetábulo, né? Ela vai permitir reduções tanto anteriores quanto indiretas posteriores. A gente vê por essa imagem a região toda rasurada, é a região que você conseguiria ter algum tipo de acesso através dessa via. E ela vai ter três janelas. A janela lateral, em que você vai ter acesso principalmente ao ilíaco, rebatendo todas as estruturas paramedial. A janela média, em que você vai rebater a musculatura para a lateral, mantendo os vasos e nervos para medial, onde você vai ter um acesso melhor, principalmente à coluna anterior e parede anterior. E se você rebater todas as estruturas para a lateral, a coluna mediana, a janela mediana, em que vai expor mais a região do final do ramo, final da coluna anterior. A próxima via é a via de Cocker-Langenbeck, que ela vai ser a principal via utilizada para a redução e tratamento das fraturas na região posterior. Ela vai colocar em risco a artéria glúteo superior e o nervo ciático vai ser a via que vai ter mais casos de ossificação heterotópica. Você faz uma incisão posterior indo desde da espinha ilíaca póstero-superior, correndo em sentido a diáfise do fêmur. Você divulsiona o glúteo máximo no meio dele e você já vai ter acesso aos rotadores externos. Aí você tem que tomar cuidado com o nervo ciático. Você desinserindo algum desses rotadores externos, você vai ter acesso à região posterior do acetábulo. O tratamento cirúrgico ele vai se dar para todas as fraturas que apresentarem uma instabilidade e uma incongruência do acetábulo, e a fixação dessas fraturas elas podem ser feitas através de placas, essas placas longas moldáveis, que podem ser colocadas tanto na região anterior, para fixar uma coluna anterior ou uma parede anterior, pode ter associação com placas anteriores e posteriores fixando fraturas da parede ou coluna posterior, ou você pode utilizar também de parafusos de tração, que podem ser colocados através das colunas, através dos ramos ou para fixação de fragmentos menores. As principais complicações da fratura do acetábulo vão ser as infecções, que vão estar bastante aumentadas, principalmente quando você tiver esse padrão de lesão, que seria a lesão de Morel-Lavale, em que você tem uma grande
um hematoma e uma lipólise importante com um acúmulo de líquido local, aumentando bastante a incidência de infecções, sendo importante a drenagem desse líquido. As lesões nervosas que podem ocorrer tanto pela própria fratura ou pela via de acesso cirúrgica. É importante a gente sempre ter cuidado e bastante atenção no posicionamento intraarticular de material de síntese, por ser uma estrutura de uma dimensão 3D difícil de compreensão. É sempre importante a gente tomar cuidado com esse tipo de complicação. A TVP, as ossificações heterotópicas, que pela grande manipulação no tratamento cirúrgico também são frequentes, e as artroses pós-traumáticas vai ser a principal complicação nesse tipo de fratura, que é sendo bastante comum. Para complementar o estudo das fraturas do acetábulo, eu sugiro essas bibliografias, e para qualquer dúvida eu deixo meu contato à disposição para envio de alguma dúvida. Obrigado.